Boa noite a todos vocês que estão sintonizados conosco, mais uma vez, participando desse momento das reflexões sobre Santa Teresinha. Eu quero saudar a todos aqueles que estão nos acompanhando pela página de Facebook da Diocese de Barretos, da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, Mini Basílica de Barretos, e também na página de Facebook do Papa Francisco, amigos e amigas. Aqueles que nos acompanham também pelo canal do YouTube, a todos vocês a minha saudação. Seria interessante que aqueles que quiserem comentar durante a exposição mencionasse o lugar onde está, de onde é que está, de onde está acompanhando a nossa reflexão, tá bom? Então, se você for fazer algum comentário, diga: eu sou de tal lugar, para que a gente possa ter uma certa referência. E a gente agradece. Vamos começar então a nossa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresa do Menino Jesus, rogai por nós. Na semana passada nós começamos a tratar a respeito da caridade fraterna. E eu dizia que a graça do Natal de 1886 foi sobretudo uma graça que libertou Santa Teresinha de uma excessiva hipersensibilidade. Teresa, que sempre se perguntava se Paulina estava contente, se papai estava feliz. A partir daquela noite, ela se vê transformada. Embora não deixe de fazer os outros felizes, embora procure em toda circunstância em gerar felicidade, Teresa não mais se preocupa o efeito que isso provoca na vida dos outros. Teresa alcança um outro nível de maturidade. E eu dizia também que ao entrar no Carmelo, Teresa, desde o início, vai ter que conviver com temperamentos difíceis. Por exemplo, eu falava da irmã São Vicente de Paulo, é a número 4, né? A foto número 4. Teresa, logo que ingressa no Carmelo, ela é destinada a ajudar a irmã Maria e a irmã São Vicente de Paulo no bordado. Né? E a irmã São Vicente de Paulo constantemente ironiza Santa Teresinha, porque a acha lerda demais, lenta demais. Né? Apelida Santa Teresinha, a grande cabrita, né? como se ela não tivesse remédio. Né? Ora, a gente não pode esquecer que ela estava ingressando na vida do Carmelo. Portanto, algumas coisas que as outras faziam com mais facilidade, ela vai ter que aprender aos poucos, né, a fazer aquilo, a cumprir os seus deveres com aquela rapidez com que as suas co-irmãs realizavam. Falávamos da atitude de Santa Teresinha com a irmã Maria de São Pedro,
né, que ela tinha que conduzir ao refeitório, e se ia muito devagar era porque estava devagar demais, se apressava o passo porque Teresa corria, e Maria de São Pedro constantemente vai dizer que Santa Teresinha vai deixar com que ela caia, né, mas finalmente Santa Teresinha conquistou o carinho, a amizade de irmã Maria de São Pedro. Né? Bom, Santa Teresinha vai, nos seus encontros com as noviças, vai se dando conta de que dois sentimentos são muito frequentes, né, na vida comunitária. O primeiro é a inveja. Né? E Santa Teresinha vai dizer, por que nós precisamos invejar os outros? O mérito não está na quantidade de talentos que nós possuímos, mas no amor com que nós realizamos. E Santa Teresinha vai dizer que se Deus dá a alguém um dom particular, Ele o concede tendo em vista o bem comum. Deus não concede talentos para uso próprio. Deus concede talentos para que eles possam ser colocados a serviço, para que possamos nos servir dele, para nos ajudarmos uns aos outros. Santa Teresinha diz que se nós nos alegramos com o bem que os outros fazem, nós participamos dos seus méritos. E eu dizia que, sem saber, Santa Teresinha repete algo que Santo Agostinho já dizia. Por que eu preciso invejar os outros? Se eu sou capaz de alegrar-me com o bem que os outros fazem, eu também participo dos méritos do bem, daquele bem. Eu também saio lucrando, ganhando com o bem que o meu irmão faz. Né? Se eu amo o bem que há no meu próximo, mais do que ele mesmo, este bem é mais meu que dele. Se em São Paulo amo todas as graças que Deus lhe concedeu, tudo isso me pertence, exatamente como a ele. Por esta comunhão, posso ser rica com todos os bens que há no céu e na terra, nos anjos e em todos os que amam a Deus. Bom, em vez de ficar invejando os outros, procurando os seus pontos fracos, procurando as suas falhas, vale mais a pena alegrar-me. Porque se eu me alegro com o bem que ele faz, eu participo dos méritos, dos seus méritos, aquele bem se torna meu também. O primeiro sentimento, a inveja. O segundo sentimento, a impaciência. Santa Teresinha diz que é preciso muita paciência para a gente poder conviver. E eu penso que isso não é só entre quatro paredes de um Carmelo. Né? Isso também entre quatro paredes de uma mesma casa. Né? Outro dia eu ouvia um padre que dizia que nesse período de pandemia multiplicou o número de casais que vai procurá-lo. Por quê? Porque obrigados a ficar em casa, certamente alguns efeitos, algumas situações ficam mais patentes, mais evidentes, né? Ficam mais bem às claras, né? Por isso a gente precisa de ajuda. Então, portanto, não é só na vida de um Carmelo que há momentos de impaciência, na nossa vida também. E eu dizia que naquele hino de São Paulo,
quando São Paulo fala da caridade, né? A primeira qualidade da caridade é a caridade é paciente. Tudo suporta. A paciência é a primeira e a última palavra do amor. É a primeira e a última palavra que define o amor. O amor, quando é verdadeiro, ele é paciente. Né? Bom, Santa Teresinha vai orientando, vai transmitindo às suas noviças. Como é que nós lidamos com aqueles que nos irritam? Como é que nós devemos tratar aqueles que muitas vezes nos incomodam? Às vezes o tom de voz, às vezes pela postura, pela atitude. Né? Eu falava de Irmã Teresa de Santo Agostinho, a foto 18. Né? Irmã Teresa de Santo Agostinho era uma irmã extremamente, era uma alma extraordinária. Né? Mas Santa Teresinha vai dizer que Teresa de Santo Agostinho tinha o dom de irritá-la. Né? Então, às vezes, quando ela entrava no claustro e se dava conta de que tinha que cruzar com a Irmã Teresa de Santo Agostinho, ela dava uma volta enorme para poder evitá-lo. Teresa diz que Irmã Teresa de Santo Agostinho parece uma flor no vaso. Né? Ou seja, ela vive para ser admirada, como uma flor no vaso. Né? Pois bem, Santa Teresinha vai dizendo às suas noviças como é que nós temos que tratar aqueles que nos incomodam, aqueles que nos irritam, aqueles que nos são antipáticos. No manuscrito, Teresa diz, no Carmelo nós não temos inimigos, mas nós temos antipáticos. Como é que nós lidamos com as antipatias? Né? Bom, e aí então, Teresa diz que nessa situação, nós precisamos fazer um tratamento quente e um tratamento frio. Né? O que seria um tratamento quente? Né? Santa Teresinha, quando vai ouvindo as noviças vão dizendo da dificuldade de conviver com essa, de conviver com aquela irmã. Teresa sempre diz a ela, procurem evitar ao máximo irritar-se com esta irmã. Procurem fazer todo esforço para naquele momento fazer um ato de amor a Deus. Não permitam que esse tipo de pensamento venha perturbar a paz de vocês. Mas, aos poucos, Teresa vai se dando conta de que há temperamentos tão difíceis que não há como a gente não reagir, mesmo que seja interiormente. Né? Eu, pessoalmente, digo que, às vezes, que a ofensa ela é como uma queimadura. Né? Quando a gente ofende alguém, é como se nós queimássemos aquela pessoa. Uma queimadura pode ser uma queimadura leve. Né? A gente passa uma pomada e no dia seguinte está resolvido. Pode ser que a queimadura seja maior, mais grave. Vai precisar talvez a gente procurar um médico, vai ter que fazer uma sessão de um tratamento, né? Quem sabe talvez uma plástica. Né? Mas há queimaduras também que a gente leva a cicatriz a vida toda. E por mais que a gente queira esquecer-se delas, a gente não as esquece. Elas ficam como que gravadas na vida da gente. Então Santa Teresinha diz às suas noviças,
Ao contrário, Santa Teresinha vai percebendo que há situações em que é impossível nós não reagirmos, mesmo que seja com o pensamento. Né? Ou, às vezes pode escapar uma palavra. Né? Às vezes a gente não tem o controle, aquele controle que a gente gostaria de ter. Não é? Pois bem, Teresa então começa a se dar conta de que é preciso mudar a estratégia. Né? Teresa diz que a gente pode mudar a estratégia se a gente pensar que talvez aquela pessoa seja alguém que Deus permite no nosso caminho para que nós tenhamos uma nova ocasião de manifestar-lhe o nosso amor. Portanto, não se trata de sufocar o sentimento, mas de orientar o sentimento. Não se trata de sufocar aquela irritação, mas dar uma razão para aquela irritação, dar um sentido àquela irritação. Teresa diz que, ao invés de nos deixar hipnotizar pela má vontade ou pelo caráter desagradável desta irmã, pensar em Jesus que nos permite tal provação. Não é? Tal provação. E aí eu falava semana passada que numa das conversas de Teresa com Celina era noviça, Teresa dizia: você se lembra aquele dia que nós fomos no jardim e tinha um cavalo que impedia que as pessoas entrassem no jardim? Em Lisieux, atrás da catedral, tem um parque lindíssimo, maravilhoso. Ali, todo ano, havia apresentação de uma banda da cidade, uma banda com 1.200 membros, né, que faziam as suas apresentações ali. Um jardim extraordinariamente belo. Pode talvez ser aquele jardim. Ou talvez possa ter sido em Alençon. E Teresa diz a Celina: você se lembra? Aquela vez que nós tentávamos entrar no jardim, mas tinha um cavalo que impedia o nosso acesso. Enquanto as pessoas tinham que ficar de fora, nós conseguimos passar por baixo e entramos no jardim. Então Teresa diz: se não é possível passar por cima, passa por baixo. Né? A semana passada eu me lembrei, mas eu acabei me distraindo, e depois isso eu não acabei mencionando. Mas na vida de São Francisco diz que uma das vezes que São Francisco vai à casa do bispo, o bispo fica extremamente irritado com São Francisco. Não sei se São Francisco chegou na hora do almoço, ou chegou na hora da siesta, do descanso do bispo, e o bispo ficou muito irritado. E o bispo disse a Francisco: saia da minha casa, saia daqui e nunca mais entre por essa porta. E Francisco saiu humildemente da casa do bispo, deu a volta e entrou pela porta do fundo. Não é possível passar por cima, dá para passar por baixo. Né? Foi o que Teresa diz. Né? Então Teresa diz: há algumas vezes obstáculos que a gente precisa contorná-los. Às vezes nós nos encontramos diante de situações que a gente tem que ceder para poder ganhar. Às vezes a gente se encontra diante de certas situações que a gente precisa se calar, né? Esperar um outro momento, um momento mais oportuno para a gente poder se esclarecer. Né? E isso é, para Teresa, sinal de santidade. Teresa diz que Deus não nos quer sofrendo
como heróis. Né? Não. Teresa diz: basta aceitar o sofrimento tal e como ele vem e como nós somos, oferecendo a Deus e crendo que não são inúteis para a salvação do mundo. Há muitos episódios na vida de Santa Teresinha em que revelam essa consciência de Teresa. Nada se desperdiça, nada se desperdiça. O Papa Francisco, se não me engano, na Gaudete Exultate, na exortação Alegrai-vos e Exultai, ou se não, na Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, ele diz, citando Santa Teresinha, que na nossa vocação de evangelizadores, nada se perde. Tudo pode ser útil. Né? Por exemplo, uma vez Teresa já estava muito doente, caminhava com muita dificuldade. Uma das suas irmãs a encontra no jardim caminhando lentamente. E a irmã lhe diz: Teresa, por que você se esforça por andar? E Teresa diz: eu me esforço por andar porque eu penso que talvez os meus passos possam ajudar algum missionário que tenha que percorrer ainda uma grande distância para cumprir a sua missão. Nada se desperdiça. Nós podemos nos aproveitar das pequenas coisas, de uma pequena irritação, oferecê-la. Né? Oferecê-la. Né? Eu disse isso para vocês na semana passada, e hoje aconteceu algo muito semelhante a isso comigo. Eu estava na capela e alguém na sala falava alto, conversava, e aquilo no início me irritava, me irritou um pouco, e eu dizia: não vou me irritar, vou oferecer. Né? E a minha oração hoje de manhã foi oferecer aquele barulhinho que me irritava. Né? Nada se desperdiça. A gente pode oferecer tudo. Tudo pode ser para o proveito das pessoas. Tudo pode colaborar na salvação das pessoas. Teresa, porque pensa nisso, caminha por um missionário. Para poupar o missionário de fazer uma caminhada cujos passos ela faz no seu lugar. Né? Teresa diz às suas noviças que é preciso que a gente compreenda que aquelas que talvez tenham um temperamento mais difícil são os instrumentos que Deus se serve para nos santificar. Bom, eu me lembro do retiro que o pregador dizia que uma comunidade é igual uma carroça que transporta pedra. Hoje não é carroça, hoje é caminhão. Muitas vezes a gente passa, um caminhão está carregando pedaços de pedra. E à medida que o caminhão vai andando, as pedras vão se polindo, elas vão perdendo as arestas. Por isso, nós podemos lucrar com aqueles que nos desagradam, aqueles que às vezes nos chateiam, aqueles que às vezes nos irritam. Né? Porque também, convenhamos entre nós, os outros, na verdade, muitas vezes, servem como espelho
a gente acaba vendo neles aquilo que nós fazemos. A gente acaba projetando neles aquilo que nós cometemos. Então, se ele nos incomoda, certamente é porque ele nos faz entender que aquilo que ele faz, nós o fazemos continuamente e ainda não nos demos conta de que nós precisamos nos corrigir e nos modificar. Ela dizia a Celina: quando estiveres irritada contra alguém, o meio de recuperar a paz é de rezar por essa pessoa e pedir a Deus que a recompense por te ter dado a oportunidade de sofrer. Por ter lhe dado a oportunidade de perceber aquilo que você precisa mudar. A gente sempre espera que os outros mudem, quando na verdade quem precisa mudar somos nós. Nós somos sempre os primeiros que devem se modificar. Outra coisa que Teresa diz às noviças: antes de ficar lamentando ou então remoendo o defeito dessa, o defeito daquela, procura pensar nas suas qualidades. Procura pensar em tudo de bom que essa irmã faz. Procura compensar os seus defeitos com as suas qualidades. Teresa diz: olha, não vamos ficar somente nas aparências. A gente tem um ditado que diz: as aparências enganam. Às vezes a gente se limita às aparências. Jesus diz: não julgueis, não condeneis. E se nós tomarmos lá o primeiro livro de Samuel, quando Samuel chega na casa de Jessé, Jessé vai chamando os seus filhos, porque Samuel tem a missão de ungir o novo rei de Israel, e traz um dos filhos robustos, um dos filhos mais esbeltos. E Samuel diz: não será este, porque Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração das pessoas. Teresa diz: não nos limitemos a olhar as aparências, procuremos olhar o coração das pessoas. São Bernardo, num dos seus textos, diz, num dos seus sermões diz: se não é possível desculpar a ação, ao menos a intenção. Isso é uma regra que Santa Teresinha usou constantemente. Às vezes uma irmã tomava uma certa atitude e Santa Teresinha dizia: olha, quem ficava pensando, talvez a intenção dela não fosse essa. Ou então pensava consigo, o quanto ela deve ter lutado para não agir assim. Quem sabe faltou o seu controle e escapou essa palavra, escapou essa atitude. Isso não significa que Santa Teresinha tinha que ficar assim indiferente diante da injustiça. Ela, com as suas noviças, era sempre muito exigente. Teresa, eu dizia isso semana passada, quantas vezes uma noviça se afastava, bem, às vezes chorando, diante da exigência de Teresa. Mas Teresa diz assim, é necessário que eu morra com as armas na mão. É necessário que eu morra lutando para ajudar as almas a serem aquilo que Deus quer
e não aquilo que elas ou que nós queremos. Né? Nós queremos. Mas também Teresa tinha um tratamento a frio. Né? Teresa diz que a gente pode... Como é que nós podemos lidar com as falhas dos outros? Teresa diz que nós podemos lidar com as falhas dos outros reconhecendo a nossa ignorância. E isso é um fato comprovado. Quanto mais a gente conhece alguém, mais a gente vai se dando conta e vai descobrindo o porquê que ele age assim, o porquê que ela age assim. Eu às vezes costumo dizer, olha, às vezes no caso o pai e a mãe tomam certas atitudes, mas eles não tiveram a oportunidade de estudar como nós tivemos. Eles não tiveram possibilidade de fazer uma faculdade como nós fazemos. Eles não tiveram os recursos que nós temos hoje. Então Teresa diz, quanto mais nós conhecemos alguém, mais nós a compreendemos. E São José Maria Escrivá diz que amar é compreender. O que é amar? É compreender. Se eu estivesse no lugar dele, talvez eu fizesse pior. Se eu estivesse naquela situação, talvez eu faria muito mais do que ela faz. Saber compreender. Compreender. Portanto, Teresa diz que nós precisamos descobrir todas as circunstâncias que possam atenuar, desculpar os defeitos dos nossos irmãos. Ela diz que nós não podemos nos esquecer as graças que já recebemos. Se os outros tivessem recebido metade das graças de luz e de força que nós mesmos recebemos, o que é que teriam chegado a ser? Talvez muito melhores do que nós. Se os outros tivessem tido as chances que nós temos hoje, talvez eles fossem muito melhores do que aquilo que nós somos. Teresa várias vezes faz a experiência da sua fraqueza. A gente se enganaria estupidamente se a gente imaginasse que Teresa vencia todas as suas tentações de impaciência, né? aplicando aquilo que ela nos fala, né? O tratamento quente ou o tratamento frio, procurando. Até o final da vida, ela teve que conviver com o temperamento desagradável de Teresa de Santo Agostinho. Até o final da vida. A tal ponto que ela considerava melhor sair do lugar onde ela estava trabalhando, porque o temperamento da irmã Teresa do Santo Agostinho a esgotava. Era algo muito difícil que muitas vezes ela não conseguia vencer. Teresa diz que ela é uma alma pequenina. É uma alma pequenina. No início, ela animava as noviças a triunfarem imediatamente de uma tentação de impaciência, provando com a reflexão: por que exasperar-me? Que ridículo!
Mas rapidamente ela se deu conta da inutilidade desse método. Quando se está em plena crise de exasperação contra alguém, o melhor é humilhar-se sob a tempestade, suportar humildemente o movimento de impaciência, esperando que passe, e oferecer a Deus esse sacrifício de silêncio e de paciência. Teresa diz que é preciso suavizar o coração por antecipação. Não é? E isso é algo muito interessante. A gente vai se dando conta de que com certa pessoa a gente se descontrola com mais facilidade. A gente vai se dando conta que tem certos ambientes que nos irritam. A gente vai se dando conta de que certos contatos nos incomodam. Mas eu não posso deixar de me encontrar com essa pessoa. Às vezes é uma companheira no escritório. Diariamente nós trabalhamos juntos. Trabalhamos juntas. Não tem como eu deixar de trabalhar por causa disso. O que é que eu posso fazer? Eu posso preparar o meu coração por antecipação. Eu sei que naquele momento ela vai dar aquela resposta. Eu sei que lá no escritório, logo eu vou me chatear. Logo que chegar aquele fulano, meu dia já vai ficar balançado. Eu vou preparar o meu coração. Eu vou rezar. Eu vou dizer ao Senhor, Senhor, vem comigo. Senhor, olha, eu vou rezar por aquele colega que às vezes é chato, é incômodo, é chato, perturba, incomoda. Eu vou me preparar antecipadamente. Teresa diz que se nós nos preparamos na oração para esses encontros que nós temos com os outros, nós temos que levar em conta que as pessoas mudam de humor com frequência e vamos pedir a Deus por elas para que Ele as recompense por nos dar a ocasião de oferecer-lhe um novo sacrifício. Mas Teresa diz algo, diz outra coisa tão importante. Para ser paciente com os outros, nós temos que ser paciente conosco mesmos. O principal da sua doutrina, disse Celina, era ensinar-nos a não nos afligirmos ao vermos que éramos a própria fraqueza, mas, ao contrário, gloriar-nos da nossa fraqueza. Tem certas coisas que a gente tenta, vai por aqui, vai por ali, não consegue, cai, levanta, cai novamente, recomeça. Se não fosse assim, Jesus não diria a Pedro, não basta perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus sabe que nós temos nós carregamos conosco certas falhas que nós vamos ter que lutar com elas a vida inteira. Então, Celina nos diz, o principal da sua doutrina era ensinar-nos a não nos afligirmos ao vermos que éramos a mesma fraqueza, mas gloriar-nos das nossas fraquezas. Se tínhamos tanta indulgência com os outros, era porque, em princípio,
formos muito indulgentes e muito pacientes conosco mesmos. Indicou-nos frequentemente que antes de suportar os outros, é preciso suportar a si mesmo. Que interessante. Vamos ver a foto 17. Nós já falamos da irmã Maria de São José. Irmã Maria de São José era uma irmã neurótica. Hoje nós diríamos era uma irmã bipolar. Bipolar. Havia um desequilíbrio. O humor mudava muito rapidamente. As pessoas não conseguiam conviver com ela. As irmãs fugiam da irmã Maria de São José. A irmã Maria de São José era responsável pela rouparia do Carmelo. Ela que consertava os hábitos, ela que costurava, né? A irmã Maria de São José. A irmã Maria de São José ficava ao lado de Santa Teresinha na hora de lavar roupa. Eu não tenho aqui, acho que eu não tenho, deixa eu ver se eu tenho aqui uma foto. Deixa eu ver, acho que eu tenho aqui. Não sei, acho que eu tenho uma foto anterior. Pedro, depois, elas no tanque lavando a roupa. Então, quando elas iam lavar a roupa, ia a comunidade toda para o tanque. Era uma piscina, um tanque. Então, ali elas esfregavam a roupa, enxaguavam a roupa, torciam a roupa. E a irmã Maria de São José pegava os seus lenços, né? Lavava os lenços, depois chacoalhava os lenços, e às vezes respingava a água do lenço no rosto de Teresa. E Teresa nunca reclamou. Nunca reclamou. Olha lá, a foto, Teresa no tanque com as irmãs. Ali ela tem perto dela Celina e Maria Guerrin, que é a sua prima, que depois de uns anos, no ano 1895, entrou no Carmelo. Né? Então elas estão ali no tanque. Geralmente ela ficava junto com a irmã Maria de São José, ou então Vicente de Paulo. Nunca reclamou. Teresa, quando escreve o manuscrito C, diz que ela nunca, como naquele ano, ela compreendeu tão bem aquilo que Jesus diz, que o verdadeiro amor é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Ela diz que foi naquele período, nos 14 meses, que ela trabalhou com a irmã Maria de São José, que ela aprendeu o que é amar o próximo. O que é amar o próximo. Compreendeu que o segundo mandamento era tão importante quanto o primeiro. E que o único modo de agradar a Deus é praticando o segundo mandamento. Aplicava-me sobretudo a amar a Deus. E foi amando que compreendi que o meu amor não se devia traduzir só em palavras, porque não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. Vontade de Deus. No manuscrito A, no primeiro texto, naquele caderno que ela escreveu para Inês, nós vamos encontrar a palavra caridade uma única vez. No manuscrito B, na carta que ela escreveu no retiro a Maria do Sagrado Coração, ela usa 2 vezes a palavra caridade e uma vez a palavra caridosa. No último manuscrito, no manuscrito C, ela usa 26 vezes a palavra caridade. No último manuscrito,
dedicou nada menos que 10 páginas para falar da caridade fraterna. Eu nunca compreendi que o segundo mandamento é tão importante quanto o primeiro, e que sou só capaz de amar a Deus se eu amar o meu próximo. Uma palavra resume, numa palavra que nós encontramos num texto de Inês. A caridade fraterna é tudo na terra. Amamos a Deus na medida que a praticamos. Bom, e aí então, Teresa vai nos dar 4 motivos para a gente amar o próximo. O primeiro motivo é que o primeiro mandamento é tão importante quanto o segundo. Ou melhor, o segundo mandamento é tão importante quanto o primeiro. Né? Amamos a Deus na medida que nós o praticamos. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, como é que Jesus amou os seus discípulos? Por que Jesus amou os seus discípulos? Né? E aí a frase muda o seu estilo. Vejam o que Teresa escreve. Não eram as qualidades naturais deles que o podiam atrair. Havia entre eles e ele uma distância infinita. Ele era a ciência, a sabedoria eterna. E eles eram pobres pescadores, ignorantes, cheios de pensamentos terrestres. Apesar disso, Jesus lhe chama seus amigos, seus irmãos. Teresa diz: Deus nos ama apesar das nossas misérias. E tem uma expressão que eu já falei aqui e repito, e que nós encontramos 2 vezes em Santa Teresinha, no manuscrito A e no manuscrito B. É próprio do amor abaixar-se. É a atitude da mamãe que se abaixa sobre o bebê no berço. Isso é amor. É a atitude da mamãe que acaricia o seu bebezinho, que está no carrinho. Tem que abaixar para trocar a fralda. Tem que abaixar para dar banho. É amor da mãe. É assim que Deus faz conosco. Tem que se abaixar para cuidar de nós. Jesus, o quanto que ele teve que suportar. Né? Os discípulos, até o fim, ficam discutindo entre eles quem deles é o maior. Lucas diz que Jesus está na mesa com os discípulos, na última ceia. E Jesus vê que tem um burburinho entre eles. E o que eles estavam ali comentando? Quem deles seria o maior? A mãe de Tiago vai dizer a Jesus: permita que meus filhos, de Tiago e de João, que eles se sentem à sua direita, à sua esquerda. Né? Teresa agora compreende o que é amar. Olha o que ela diz. Compreendo agora que a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos dos outros, em não me escandalizar com as suas fraquezas, mas edificar-me com os mais pequenos atos de virtude que os ver praticar. Não me escandalizar com os defeitos dos outros. Ao contrário, alegrar-me com os pequenos atos de virtude que os ver praticar. Terceiro motivo
terceiro elemento da descoberta de Teresa sobre a caridade. Compreendi, sobretudo, que a caridade não deve ficar encerrada no fundo do coração. Ninguém, disse Jesus, acende uma vela para colocá-la debaixo do caixote, mas coloca sobre o candelabro, né, para iluminar todos os que estão na casa. Teresa diz: creio que esta luz representa a caridade, que deve iluminar e alegrar não só os que me são mais queridos, mas todos aqueles que estão em casa, sem excetuar ninguém. À medida que Teresa vai se aproximando do fim da sua vida, ela fica extremamente terna com as suas irmãs. Nos meses que Teresa está na enfermaria, quando as irmãs ainda podem visitá-la, Teresa, por mais que sofresse, sempre as acolhe com um sorriso, com uma ternura sem medida. Não deixa transparecer momento algum que talvez aquele não fosse o momento mais apropriado para poder atender aquela irmã. À medida que vai aproximando do fim da sua vida, Teresa vai redobrando a sua ternura. Desde que esta suave chama da caridade dilatava o seu coração, Teresa sentia que o amor que ela despertava no coração das suas irmãs não fazia mais que reforçar o seu amor a Deus. E é o que ela dizia à irmã Maria da Trindade. Irmã Maria da Trindade foi uma das noviças de Santa Teresinha. Vamos ver a foto 15. A foto 15, ela está com as noviças. Vamos ver a foto 13. Vocês identificam Santa Teresinha? Santa Teresinha está aí, é esta foto aqui que está atrás de mim. Ela está aí na segunda fileira embaixo, né? Está na frente dela tem uma noviça. Essa noviça que está na frente de Teresa é a irmã Maria da Trindade. Né? No Carmelo, isso, vamos aproximar. Isso. Olha aí, na frente de Teresa está Maria da Trindade. Maria da Trindade era a noviça predileta de Santa Teresinha. Né? Ela teve um papel importantíssimo na causa de canonização de Santa Teresinha. Importantíssimo. A tal ponto que no Carmelo se dizia que Teresa tinha 4 evangelistas. 4 evangelistas. Inês era Mateus. Né? Inês era Mateus. Maria era Marcos. Celina era Lucas. E Maria da Trindade era João. 4 evangelistas. Tão importante que Maria da Trindade foi. Maria da Trindade era muito querida por Santa Teresinha, eram muito afins. Tem um livrinho editado pelo Cultor de Livros, A Noviça de Santa Teresinha do Menino Jesus, acho que o nome é esse, que é um livro que foi escrito sobre Maria da Trindade. E é muito bonito, porque lá nós encontramos frases de Santa Teresinha que não estão nos manuscritos, que Maria da Trindade ia anotando por conta própria. Não é? Por exemplo, Santa Teresinha diz que Deus é cego, né? Ele não é capaz de ver as nossas mazelas, tamanho amor que Ele tem por nós. Mas é por isso.
E Maria da Trindade ficava se perguntando se o amor e a ternura que ela tinha por Teresa não seria motivo de pecado. E Teresa deu a ela uma estampa, e no verso da estampa, isso no dia 7 de maio de 1896, e no verso da estampa, Santa Teresinha copiou uma frase de São João da Cruz, esta frase: quando a afeição é puramente espiritual, crescendo, ela cresce a de Deus. E quanto mais se recorda dela, mais se recorda de Deus. E lhe dá vontade de Deus. E crescendo num, cresce no outro. Né? Portanto, quando a amizade é verdadeira e é verdadeiramente espiritual, não se perde nada em amar-se um ao outro. Né? Porque o nosso amor leva a Deus. Né? Teresa diz que o amor verdadeiro alimenta-se de sacrifícios. Quanto mais se recusa, quanto mais alguém recusa satisfações naturais, mais a sua ternura se torna forte e desinteressada. Como agora estou feliz pelas privações que eu me impus desde o início da vida religiosa. Gozo já da recompensa prometida aos que combatem corajosamente. Já não sinto ser preciso recusar-me todas as consolações do coração, pois minha alma está consolidada por aquele a quem eu quero unicamente amar. Vejo com alegria que, amando-o, o coração se dilata e que pode-se dar incomparavelmente mais ternura àqueles que lhe são queridos do que se tivesse me concentrado no amor egoísta e infrutífero. Vejam que bonito Teresa dizer. Como foi bom eu ter lutado para não viver num amor egoísta. Agora eu posso amar as pessoas sem perder nada. Agora eu posso amar mais ternamente aqueles que me são queridos do que se eu tivesse vivido num amor egoísta e infrutífero. Quarto motivo para a caridade. Teresa compreende no fim e no mais íntimo que ela só é capaz de amar como Jesus quer que ela ame se o próprio Jesus vem amar nela. Se o próprio Jesus vem amar através dela aquelas que ele mandou amar. Ela escreve a Leônia: minha irmãzinha querida, não posso dizer-te tudo que meu coração encerra de pensamentos profundos a teu respeito. A única coisa que quero repetir-te é esta: amo-te 1000 vezes, mais ternamente do que habitualmente se amam as irmãs, visto que posso amar-te com o coração do nosso celeste esposo. Eu penso que se não foi Santa Teresinha, foi Santa Margarida Maria, que pediu a Jesus para trocar o coração, numa experiência mística. Vamos ver a foto 2. Nós estamos às vésperas da festa da solenidade do coração de Jesus. O coração de Jesus é de majestade infinita. O coração de Jesus é fonte de toda consolação.
O coração de Jesus é cheio de misericórdia. O coração de Jesus era uma das devoções prediletas de Santa Teresinha. Não sei se vocês já ouviram falar no patente do coração de Jesus, é um tipo de um emblema do coração de Jesus. Teresinha o fixou na porta da sua cela, de tal forma que todas as vezes que ela chegava na cela, a imagem do coração de Jesus estava presa, fixa, na parte de fora da porta da cela. Essa é uma estampa muito querida de Santa Teresinha. Uma estampa onde é uma citação do livro do Cântico dos Cânticos, onde ele diz que a alma quer esconder-se no coração do amado, como as pombas, durante a tempestade, vão procurar abrigo nas fendas do rochedo, para salvar-se da chuva, para livrar-se da chuva. Então, o livro do Cântico diz que a alma, que a amada, busca esconder-se dentro do coração do amado. E essa estampa, Santa Teresinha sempre a tem consigo, e aí convida a, no momento das aflições, esconder-se no coração de Jesus. E a convida a dizer a Jesus: vem amar em mim as minhas irmãs. Coloque em mim seu coração. Que eu aprenda a amar as minhas irmãs como você quer que eu as ame. Mas para que eu possa fazer isso, é preciso que tu venhas amá-las em mim. E para encerrar, o amor alimenta-se de sacrifícios. Quanto mais alguém recusa satisfações naturais, mais a sua ternura se torna forte e desinteressada. Como agora estou feliz pelas privações que me impus desde do início da minha juventude. Bom, isso é para terminar, eu acabei repetindo o parágrafo. No dia 9 de junho de 1895, compreendendo melhor do que nunca quanto Jesus deseja ser amado, ela se ofereceu como vítima ao amor misericordioso. Na sexta-feira seguinte, dia 14 de junho, enquanto ela fazia a via sacra, sentiu-se de repente ferida por um dardo de fogo tão ardente que compreendeu que Deus confirmava plenamente a sua oferta e fazia afluir sobre ela as ondas do seu amor. Compreendia então perfeitamente que podia amar a Deus com o próprio coração de Deus. Mas foi nos últimos meses, unicamente, da sua vida, quando recebeu a graça, convivendo com a irmã Maria de São José, de compreender que podia igualmente, em todo momento, amar o seu próximo com o próprio coração de Deus presente no seu coração. Peçamos essa graça ao coração de Jesus, celebrando a festa, a sua solenidade na próxima sexta-feira. Que nós possamos nos amar e que Ele coloque em nós o seu coração para que nós possamos nos amar como Ele quer nos ver amando. Que nós possamos trocar o coração. Que nós possamos dar a Ele o nosso coração ferido e Ele dar também a nós o seu coração ferido. Que nós possamos dar a Ele o nosso coração ferido por tantas faltas e que Ele possa nos dar o seu coração ferido por amor, por um amor que o levou a entregar-se por nós até o fim.
A solenidade do Sagrado Coração de Jesus é o dia de oração pela santificação dos sacerdotes. Foi instituído por São João Paulo II. Se Santa Teresinha vivesse, ela nesse dia, ela viveria esse dia de maneira extraordinária, por causa da paixão que ela tem pelos padres. O santo cura d'Ars diz que o padre é o amor do coração de Jesus. Que o padre, o ministério do padre, é a expressão, é a manifestação do coração de Jesus. Por isso eu quero pedir a vocês que nós rezemos neste dia pelos nossos padres. Rezemos pelo padre que nos batizou. Rezemos pelo padre de cujas mãos nós recebemos a primeira Eucaristia. Rezemos pelo padre que tantas vezes nos atendeu e nos atende em confissão. Rezemos pelo padre que foi o ministro do sacramento do matrimônio. Aquele padre de cujas mãos nós recebemos a unção dos enfermos. E, consequentemente, rezemos pelos bispos, porque os bispos também são padres. Pelo bispo que nos crismou, pelo bispo que ordenou os padres da minha diocese, pelos bispos que trabalharam na minha diocese. Não deixemos de rezar pelos nossos padres. Não é? Santa Teresinha tinha muitos motivos para ignorar os padres, mas ao contrário, ela amava os padres, sabia dos seus temperamentos, sabia que muitas vezes excediam nisso, excediam naquilo, sabiam que carregavam um tesouro, um vaso de barro, e por isso mesmo Teresa os amava imensamente. Quando entrou no Carmelo diz: eu vim para rezar pelos sacerdotes. Rezemos pelos padres. Isso dá uma alegria imensa ao coração de Jesus. Vamos rezar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aqui nessa cruz eu tenho uma relíquia de Santa Teresinha. Aqui tenho uma relíquia da carne de Santa Teresinha. Uma relíquia de primeiro grau, preciosa, de Santa Teresinha. E é com essa relíquia que nessa noite eu quero abençoar vocês, pedindo por intercessão de Santa Teresinha que ela obtenha de Deus para nós a vitória sobre a pandemia, que ela faça chover uma chuva de rosas, de graças sobre o nosso Brasil, que nós possamos ver debelada de uma vez por todas essa pandemia que nos aflige e que nos ameaça. Que por intercessão de Santa Teresinha ela nos dê a graça de experimentar a sua intercessão poderosa junto ao coração de Jesus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Até a próxima semana, se Deus nos permitir.